gente, o programa de hoje está especial, porque nós estamos puxando sardinha para o nosso lado, ó, Igreja Presbiteriana. Rodou pela internet aí uma lista com 12 razões para você ser presbiteriano. Se você não leu, pode ler que a gente vai botar o link aqui embaixo. Nós aqui fizemos uma nossa versão com 6 razões de ser presbiteriano. E essas razões você vai conhecer agora com o licenciado Wilson Santos. Se liga aí. Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu estou aqui para poder atender uma solicitação sobre a questão do porquê que eu recomendo a Igreja Presbiteriana do Brasil como uma igreja séria que você deveria considerar se você está escolhendo uma igreja evangélica. Primeiramente, eu quero deixar claro que esse vídeo não tem aqui a pretensão, de tentar provar que a Igreja Presbiteriana é melhor que a Igreja A ou que a Igreja B ou que é a única verdadeira, nada disso. Apenas mostrar algumas razões, algumas questões que eu considero importante na escolha de uma comunidade de fé. Lembrando que o contexto da Igreja Evangélica Brasileira é um contexto bem conturbado na nossa atualidade. Fica difícil até saber o que é ser evangélico aqui no Brasil hoje. E a primeira razão que eu quero aqui deixar é que a Igreja Presbiteriana é uma igreja séria, uma igreja histórica, uma igreja com tradição. Ela é filha de uma reforma que aconteceu no século XVI, com Lutero ali na Alemanha, com Zwingli em Zurique e João Calvino em Genebra. Então ela é filha dessa reforma protestante, uma tentativa de retornar ao cristianismo primitivo, porque a igreja latina, a igreja aqui no Ocidente, ela estava corrompida moralmente e também teologicamente. A Igreja Presbiteriana ela é filha teológica de João Calvino, tem João Calvino como um dos seus principais teólogos, não como alguém infalível. Nós não seguimos tudo que Calvino escreveu, mas nós consideramos a sua teologia, somos influenciados por ela. E também ela é filha de John Knox, um grande discípulo de João Calvino, ele que fundou a Igreja Presbiteriana na Escócia no século XVI. Aqui no Brasil, a Igreja Presbiteriana ela foi fundada pelo missionário Hasbel Green Simonton, que aqui chegou em 1859 e fundou a primeira Igreja Presbiteriana em 1862, aquela igreja conhecida como Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, no centro da cidade do Rio. E o trabalho de Simonton foi um trabalho que, embora tenha sido bem curto o seu tempo, mas com bastante profundidade. Simonton fundou o seminário, e assim como também o primeiro jornal evangélico, que foi a imprensa evangélica. Na história da Igreja Presbiteriana nós temos também o primeiro pastor nacional, que foi um ex-sacerdote católico, José Manuel da Conceição. Então essa é a primeira recomendação que eu deixo, que a Igreja Presbiteriana é uma igreja histórica, uma igreja de tradição, com relevância no nosso país. A segunda razão é que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela procura se manter fiel aos chamados 5 solas da Reforma Protestante. O sola gratia, o sola scriptura, o sola fide, o sola Christo e o soli Deo Gloria. Nós ensinamos então com esses solas que somente a graça de Deus salva o homem. Não existe nada que o homem possa fazer que ele poderá apresentar a Deus como uma moeda de troca pela sua salvação. A salvação é obra da graça de Deus. Não existe obra do homem que ele pode colocar na balança no dia do juízo final e dizer, olha, eu fiz mais boas obras do que pequei, então mereço entrar no céu. Não, o ser humano ele é pecador, por natureza, ele peca em pensamentos, em atos e palavras e também por omissões. A exigência para a vida eterna é a perfeição. Como nós não conseguimos viver a perfeição, nós não conseguimos ser totalmente santos, então somos salvos unicamente pela graça de Deus, sola gratia, mediante a fé, o sola fide. E quem salva? Jesus, por isso é sola Cristo. Somente Cristo é o nosso Salvador,
é o nosso mediador. Não há nenhum outro mediador entre Deus e o homem, que é Cristo o homem. Nós confiamos apenas e exclusivamente em Jesus para a nossa salvação. Nós não confiamos na instituição, nós não confiamos em padre, nem pastor e nem qualquer outro sacerdote para a salvação. Somente Cristo salva, porque Ele é Deus homem. Também defendemos o sola escritura, que aquilo que nós devemos acreditar precisa ser extraído da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. Nós podemos ter até mesmo tradições, porém, elas não podem confrontar, elas não podem ir contra aquilo que está escrito nas Escrituras. Então, para a doutrina, para a nossa salvação, para o nosso crescimento e aperfeiçoamento, nós consideramos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. E só lhe deu glória. Nós entendemos que somente a Deus nós devemos glorificar, a nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra ou em qualquer outro lugar do universo. Somente a Deus, pois Ele é o Criador e autor de toda a boa dádiva que nós temos. E a terceira razão é que é uma igreja fortemente comprometida com a educação. A Igreja Presbiteriana é uma igreja que possui colégios espalhados no Brasil. É uma igreja que tem universidades, como a Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também é uma igreja que zela muito pela formação teológica dos seus pastores. Um pastor presbiteriano, ele não é alguém, que simplesmente por falar bem, por saber alguns versículos bíblicos de cor, ele é colocado à frente de uma congregação. Não. Ele passa por um período de observação em que ele precisa dar provas do seu chamado, da sua vocação, tanto para a liderança local quanto para a igreja. Depois desse tempo, que é no mínimo de um ano, ele precisa se apresentar ao presbitério, que são representantes de várias igrejas presbiterianas de uma determinada região. Depois ele faz um vestibular, onde ele é avaliado na língua portuguesa, numa língua estrangeira, ele é avaliado em conhecimentos bíblicos, assim como também teológicos. Ele, depois do vestibular, ele enfrenta uma universidade em que dura aí entre 4 a 5 anos, em alguns lugares 5 anos, dependendo do turno, se é de dia ou se é à noite. E também depois ele é novamente avaliado, ele é licenciado, onde ele fica aí um prazo antes de ser ordenado pastor. Então aí no mínimo um tempo aí de formação, podemos colocar aí entre 6, 7 anos, se a pessoa caminhar bem, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de reprovação. Então o pastor presbiteriano, ele é uma pessoa que ele estuda para poder exercer o ofício, porque nós entendemos que não basta apenas a boa vontade. A pessoa às vezes tem o dom para ser médico, para ser enfermeiro, e não é só o fato dele ter dom que ele vai se tornar um enfermeiro, ele precisa passar por uma formação. Às vezes a pessoa fala bem, tem um dom para poder ser um advogado, mas ele precisa passar por uma formação. Nós entendemos que o chamado, ele é algo que vem do Espírito Santo, mas a preparação é uma ferramenta que a instituição ela deve oferecer. E ela também deve avaliar não somente o conhecimento teológico, mas também a questão da idoneidade, da vida, da piedade do candidato. No seminário, na formação, além de trabalhar a questão de disciplinas no campo da teologia, também no campo da sociologia, da filosofia, da língua hebraica, do grego, daquelas línguas que fazem parte dos textos originais. Então, a terceira recomendação é que a Igreja Presbiteriana é uma igreja que zela pela formação educacional. Essa quarta razão fala do culto. Nós entendemos que o culto é o encontro de Deus com o seu povo, onde nós falamos com Deus através das orações, através das canções, onde Deus fala conosco através da exposição da palavra. Culto não é lugar de inovação, não é lugar de nós fazermos aquilo que nós achamos. Existem muitas pessoas que realizam inovações nos cultos e nós justificamos por conta da boa intenção. No Antigo Testamento, Deus ele não tolerava nenhuma boa intenção que não estava de acordo com a lei prescrita de como ele desejava ser adorado.
Isso permanece, nós não podemos inventar. Existem os elementos do culto. Podemos encontrar a palavra, a oração, o cântico, o sacramento, quando oportuno, como elementos de culto. Mas existem coisas que o homem está criando para poder agradar o visitante, para agradar o povo. Então o culto ele deixa de ser cristocêntrico e passa a ser antropocêntrico, ou seja, muitas igrejas trabalham com o culto voltado para o homem e por isso investem em jogo de luz, em fumaça, em danças, em coreografia, na verdade, numa tentativa de tornar o culto um pouco parecido com um show, em atrair as pessoas, em fazer com que o ambiente fique agradável e menos solene. A grande verdade é que a Bíblia ela não tolera esse tipo de coisa. Deus ele não quer ser adorado de acordo com a imaginação do homem, mas Deus quer ser adorado da maneira como Ele determinou ser. Por isso, o culto ele precisa ser simples, ele precisa ter esse foco, esse objetivo, ele precisa ser centrado em Cristo. Não há lugar no culto para poder fazer algum tipo de atração para as pessoas, não há lugar no culto para homenagens, não há lugar no culto para oportunidade para político, para apresentações de danças, Não, culto é lugar onde nós falamos com Deus, através de orações e de cânticos, onde Deus fala conosco através da exposição da palavra. Inventar um elemento que não está presente na Bíblia pode ser fogo estranho sendo oferecido na presença do Senhor. Portanto, a Igreja Presbiteriana é uma igreja que procura zelar por um culto bíblico, onde nós não toleramos inovações, mas buscamos apenas seguir aquilo que está prescrito nas Escrituras. A quinta razão tem a ver com a sua administração. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que tem as Sagradas Escrituras como a única regra de fé e prática, como a fiel exposição teológica, a Confissão de Fé de Westminster, breve catecismo, catecismo maior, que são documentos produzidos no século XVII, e um resumo dos principais pontos teológicos. E também rege-se por uma Constituição. A Igreja Presbiteriana é uma igreja, ao mesmo tempo, democrática, ela também é uma igreja hierárquica, porque ela possui concílios maiores e menores. Por exemplo, a igreja local, ela tem um concílio local que é o conselho da igreja, presbíteros eleitos, pela comunidade local para administrar a igreja, juntamente com o pastor, que é o que a gente chama de presbítero docente, responsável pelo ensino, e os demais presbíteros que são eleitos, presbítero regente. A igreja ela se organiza num concílio maior, que é o presbitério, maior que o concílio da igreja local, onde você tem representantes da igreja local, presbítero e também pastores representando as igrejas locais de uma determinada região. Acima você tem o sínodo e o concílio maior é o chamado Supremo Concílio. A igreja presbiteriana ela se comunica por documentos, então tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que a igreja presbiteriana acredita e defende, ela está expressa em documento. O maior concílio, então, ela determina a questão da doutrina, algumas mudanças, algumas questões que vão influenciar e que vão ser determinantes na vida da igreja presbiteriana do Brasil. E nós temos a falar sobre questões financeiras. A igreja presbiteriana ela procura ser mais transparente possível. Você tem tesoureiro, que é eleito, você tem um grupo, uma comissão fiscal que, na verdade, vai fiscalizar toda essa parte da tesouraria, dos movimentos, e você tem uma prestação de conta para a igreja, além de um dia marcado, uma sessão, você também tem os documentos em que um membro ele tem todo o direito de consultar. O membro da igreja presbiteriana ele não é apenas alguém que assiste tudo e que não participa da vida da igreja, no sentido de saber o que entra, o que sai, ou saber como que são gastas as coisas da igreja. Pelo contrário, ele exerce a sua cidadania, ele possui direitos e deveres. Então, essa é a quinta razão que eu recomendo. Com isso eu não quero dizer que a igreja é infalível, que a igreja não tem problema,
mas eu acho que o método que nós adotamos, ele diminui as possibilidades, né, de facilitação do erro, principalmente num contexto tão complicado que nós estamos vivendo hoje, em que as pessoas têm cada vez mais menos confiança nas instituições religiosas evangélicas. A sexta razão tem a ver com a nossa maneira, com o nosso jeito de ser. Como presbiteriano, nós temos a nossa identidade, nós temos o nosso sistema de governo que é presbiteriano, nós temos a nossa identidade teológica, nós somos reformados, somos calvinistas, temos o nosso princípio de liturgia. Você vai numa igreja presbiteriana, você vai encontrar uma igreja mais tradicional, às vezes você vai encontrar uma igreja um pouco mais expressiva na liturgia, mas você tem princípios. A questão da liturgia ser um pouco mais tradicional, um pouco mais espontânea, tem a ver com a cultura, a tradição da igreja local, mas elas seguem princípios. Nós não aceitamos inovações. Se existe uma ou outra igreja presbiteriana com inovações, elas não estão seguindo a Constituição, elas não estão seguindo as recomendações, o costume, o jeito que nós entendemos ser o culto reformado. Uma outra questão é que temos um bom diálogo com as outras denominações. Temos a nossa identidade, mas isso não nos faz uma igreja fechada em relação a atividades, a trabalhos, a cooperações com outras denominações irmãs. Uma pessoa que é membro de uma igreja batista, de uma Assembleia de Deus, que esteja visitando uma comunidade presbiteriana, nós não temos dificuldade de, no culto de ceia, deixar os irmãos, ou convidá-los mesmo a participar conosco. E se algum irmão de uma outra denominação reconhecida como igreja evangélica, uma igreja séria, quiser se tornar membro da nossa igreja, nós não rebatizamos, nós não fazemos com que a pessoa passe novamente pelas águas do batismo. Nós entendemos a história, a conversão, a confissão do nosso irmão, uma vez avaliado pelo conselho e tendo dado prova de que de fato o irmão é cristão e que está de acordo com as nossas convicções teológicas. Então a igreja presbiteriana é uma igreja com identidade, mas também aberta ao diálogo e à comunhão com outras igrejas, denominações genuinamente evangélicas. Gostou? Então, você já tem 6 razões para vir para a igreja presbiteriana. Então não perca tempo, a igreja presbiteriana de Marechal Hermes está aqui te esperando de braços abertos. Se liga aí que daqui a pouco tem mais Fala Crente para você. Tchau, um abraço e até a próxima.